Bem-vinda! Deu Oiê! certo! Consegui! Oba! Viu que eu falei que você ia dar conta? Ó, que legal! Doutora, seja Ó, eu não sei bem-vinda. nem como colocar filtro. Eu não sei Ó, colocar filtro aqui. então, vou te ensinar. Tem uma carinha felizinha aí embaixo. Você clica nela e põe. Eu até brinquei que a gente gosta tanto do tal do filtro que já tá acostumou que não fica mais sem, né, doutora? Pois é, eu tô tentando achar o filtro aqui. Mas a senhora tá bem, a senhora tá ótima. Afinal de contas, né? A senhora, eu tava até te elogiando seu cabelo aquele dia que a gente foi gravar, porque que cabelo bonito, volumoso. Falei, depois eu quero fazer um tratamento para o meu cabelo ficar desse jeito. É bom. Ó, e é dela mesmo, viu, gente? Não tem Esse é mega meu, viu? hair, não tem mega hair, não Não, tem telinha, não tem, é tem dela nada. mesmo. Esse é meu, viu? Hoje eu quero que a senhora Ó. fala como que a mulher, né? O nosso tema é menopausa hoje. Mas eu quero acrescentar um Sim. subtema nisso daí. Como aproveitar, né, a vida depois aí dos 40, tendo pele bonita, cabelo bonito, né, tendo uma vida saudável. Nós vamos já já falar disso. Mas primeiro, eu quero agradecer a sua presença, dizer que a senhora é um presente de Deus para nós. Até brinquei, eu queria tanto ter te conhecido nas minhas gestações, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Do É propósito, verdade. do Tudo tem seu tempo, tempo. tudo tem um tempo. Nós vamos ajudar agora outras mulheres, né? E a senhora que tem um know-how muito grande na ginecologia e agora atendendo também o bem-estar feminino, né? Com todo esse know-how de estudos, foram tantos anos estudando, 5 pós-graduações, vários cursos para entender esse universo feminino, que não é fácil, né, doutora? É verdade. Agora, sábado e domingo, eu vou estar fazendo outro curso. Eu faço uma Eita! pós online de medicina quântica e vai ser falado sobre emagrecimento. Então, eu vou aprender mais um pouquinho de como fazer o emagrecimento pela medicina quântica. Está Eita, ajudando, e depois a senhora vem falar aqui com a gente na live, tá? A com gente cer- quer com certeza. debater sobre isso, até porque é uma novidade que realmente traz benefício para a mulher. Vamos começar então? Perguntando primeiro o que é a menopausa. Muitas mulheres têm dúvida, né? Quando que eu sei, exemplo, que eu estou na menopausa? E o que é realmente a menopausa? É apenas aquele calor ou é a ausência da menstruação? Como é que a mulher descobre que ela está na menopausa? Bom, o termo menopausa, ele é erroneamente usado. A menopausa, na verdade, ela se caracteriza pela última menstruação. A menopausa, então, depois de um ano que a mulher não menstrua mais, pode-se dizer que a menopausa foi aquela última menstruação. E claro que antes de acontecer isso, vários acontecimentos vão estar mudando na mulher. Então, essas modificações que acontecem antes da menopausa chama climatério. Então, o climatério já são aquelas irregularidades menstruais que ocorrem antes, perda de sono, irritabilidade, nervosismo, todos esses sintomas que antecedem a perda da libido, tudo isso chama climatério. E ele acontece antes da menopausa e depois que ocorre a menopausa, continua sendo climatério. Então, Então, para eu a saber que menopausa, na verdade, é um ano depois que a mulher para de menstruar, é considerado menopausa. E durante o período desse climatério, doutor, há também uma série de situações que a mulher começa a passar, né? E eu queria que a senhora Sim. citasse um pouquinho desses sintomas, porque ela já começa a sentir muito sintoma, né? Um dos sintomas que mais chama a atenção e que mais faz as mulheres buscar ajuda, assim, mais rápido, mas nem todas têm, são as ondas de calor, os fogachos. 75, 80% das mulheres vão ter esses fogachos, mas algumas não têm. Então, esses fogachos são tão incômodos, é aquele calor que vem, sobe, e depois vem aquele
frio. Vem um calor, ela transpira, né? E molha toda a roupa, molha o cabelo, e depois vem o frio. Então, essa alternância. E geralmente ocorre de madrugada. Pior período é tipo 3 horas da manhã. E isso faz a mulher perder o sono. Então, ela tem aquela onda de calor, aquele pico, e daí ela perde daí ela acorda e depois ela não consegue dormir de novo. Então, esse é um dos sintomas. E a própria insônia pela falta, pelo desequilíbrio hormonal. Então, o primeiro hormônio que termina ou que diminui muito é a progesterona. E a progesterona é que é responsável pelo sono, para deixar a mulher mais calma, mais tranquila. E hoje existe o que a gente chama de predominância estrogênica, que é o excesso de estrogênio, que vem pela alimentação, pela obesidade. Então, mas a mulher que entra no climatério, menopausa, cai também o estrogênio, só que cai muito mais a progesterona. Então, ela está com deficiência de estrogênio e progesterona muito baixa. Mesmo ela tendo pouco estrogênio, mas ela tem muito pouca progesterona, ela ainda tem a predominância estrogênica, mesmo o estrogênio não sendo alto. E o estrogênio é o hormônio da mulher. Ele é que dá as características de pele bonita, a vagina úmida, a sensualidade da mulher, tudo isso é dado, a beleza, né? O cabelo, a pele, as unhas, tudo isso depende do estrogênio, principalmente o estrogênio. O estrogênio também é que dá a configuração inteira para a mulher. A mulher cinturada, né, os quadris largos. Então, todas essas configurações femininas são dadas pelo estrogênio. Então, chega um determinado momento da vida da mulher, que varia entre os 45 e 55 anos, pode ser mais ou menos, mas a média é entre os 45 e 55 anos, vai acontecer a menopausa e o climatério, né? Então, a pode mulher já acontecer começa... antes, doutora? Existe a menopausa precoce? Sim. Se ela for abaixo dos 40 anos, entre 35, 38, 40 anos, é considerado precoce, porque ela ocorre muito antes do período que a maioria das mulheres entra na menopausa, né? Então, existe a menopausa Inclusive, precoce, com todos os sintomas e sinais da menopausa. E quanto mais precoce, mais, se a mulher não tratar, mais comorbidades ela vai ter. Então, existe o que a gente chama de janela de oportunidade para tratar. Quanto mais cedo você tratar, menos chance vai ter de ter os efeitos da falta. Então, o estrogênio, ele protege o coração da mulher, haja vista que a mulher começa a ter derrame, infarto, depois que ela entra na menopausa. Antes ela não tem, porque nossa, ela tem a proteção do estrogênio. Então, o estrogênio tem essa proteção cardiovascular cai também. a imunidade dela também é fragilizada, doutora? Sim, sim, porque muitas vitaminas e minerais vão ficar em deficiência, ela vai ficar com a pele muito ressecada. Então, o que que acontece? Para preservar os órgãos nobres, digamos assim, então, para preservar os órgãos nobres, então vão ser sacrificados outros órgãos que não são considerados tão nobres. Tá? Então, os órgãos nobres seriam os que precisam para a gente ter vida, né? Coração, pulmão. Então, uma das primeiras coisas que ocorre quando começa a deficiência hormonal é a queda de cabelo, a unha fica fraca. Porque segundo a natureza, não são os órgãos tão importantes para a sobrevivência, são órgãos de adorno, digamos assim, né? Então, vai começando a cair, esses órgãos vão perdendo o vigor para poder preservar. E como a imunidade também está relacionada com a falta de... A gente precisa de vitaminas e minerais também para ter imunidade, a vitamina C, zinco. Então, a mulher vai ficando com uma série de deficiências também nessa área de vitaminas e minerais, que precisam ser metabolizadas pelos hormônios. Bom, então nós estamos recebendo algumas perguntas aqui. Estão me perguntando, a doutora atende onde? Na Clínica Longevidade e Saúde, né? Que inclusive é esse Instagram que a doutora está aqui.
É uma clínica que fica no setor aeroporto, por sinal, uma clínica com alta capacidade em atendimento. Eu estive lá fazendo uma gravação, fiquei encantada, viu, doutora? Com a clínica. Tem toda uma estrutura para identificar e tratar a deficiência que você esteja passando aí no seu organismo. Tem uma outra pergunta aqui da Eni Saad. Um beijo, Maíra, por você estar aqui com a gente. Diz o seguinte: quando é recomendado a reposição hormonal, doutora? A reposição hormonal é recomendada a partir do momento que a mulher começa a ter a deficiência. Então, o que quer dizer reposição? É repor aquilo que está em falta. Então, não é você dar um hormônio sem necessidade. O objetivo da reposição hormonal é justamente esse. O próprio termo já está falando. Repor quando estiver em falta. Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela vai ter falta dos hormônios. E o hormônio é vida. Então, ela vai fazer a reposição daqueles hormônios que estão em falta de uma forma equilibrada. Por isso que se chama, não é só reposição, como modulação. Eu gosto do termo modulação hormonal, que é modular, colocar em ordem. Então, a gente faz alguns exames pela clínica e a gente faz os exames também para ver quais são os hormônios que estão em falta e, a partir daí, a gente vai repor aqueles que estão faltando. Por exemplo, se você tiver problema de tireoide, um hipotireoidismo, o que você tem que fazer? Você tem que usar o hormônio que a tireoide parou de produzir. Não é verdade? Porque senão você vai ter todos os sintomas de hipotireoidismo. Então, a mesma coisa. O ovário da mulher, ele tem prazo de validade. Eu falo que mulher tem prazo de validade para ser mãe. Por quê? Porque o ovário, ele vai entrando em falência. Então a mulher... Entra em falência, só te cortar. Quando o ovário para de falência, ele vai parar de produzir os hormônios. Os hormônios, eles são estimulados pela glândula hipófise aqui do cérebro. Então, o ciclo menstrual ocorre assim. É um ciclo porque sempre se repete do mesmo jeito. Então, a mulher menstrua, descamou todo o endométrio, né? Então, fez uma limpeza geral. Daí o cérebro começa a mandar um estímulo, através da hipófise, para o ovário produzir folículos. Esses folículos vão crescer lá no ovário e, ao mesmo tempo que estão crescendo, eles estão produzindo estrogênio, que é o hormônio feminino mais abundante. Então, ele vai produzindo estrogênio. Quando chega mais ou menos o 14º dia, o estrogênio tem um pico que vai dar lugar à progesterona. E a progesterona tem uma função de fixar, deixar o endométrio mais próprio para receber o feto, né, o embrião que vai ser fecundado nesse período, 14º dia. Então, ao mesmo tempo que o ovário aumenta os folículos, o cérebro manda o comando para o ovário produzir os folículos, no endométrio está acontecendo o crescimento daquela camada que vai menstruar, que vai ser o abrigo para o embrião, caso ele seja fecundado. Se não acontecer esse fenômeno, seria a gravidez, ali 14 dias descama tudo e começa tudo de novo. Mas, assim, o ovário produz, tá, esse estrogênio através do folículo, esses folículos que liberam os hormônios. Então, a Luzilene está perguntando o seguinte: doutora, se eu fizer a reposição hormonal, o meu cabelo vai parar de cair? Com certeza vai ajudar a parar de cair o cabelo se a causa da queda de cabelo for só a falta de hormônio. Às vezes é falta de vitaminas. A maior parte das vezes, o hormônio que influencia mais na queda de cabelo é o da tireoide. Tá? Mas o hormônio também, quando a mulher começa a perder os hormônios femininos, ela vai ficando com o cabelo ralo, fino. Pode ver as pessoas de mais idade, para ter os cabelinhos bem fininhos e pouquinho, verdade, né? As que não fizeram a reposição hormonal. Agora, se você fizer a reposição certa, na hora certa, você vai evitar esses problemas todos. Mas o cabelo não é só o hormônio, tanto que tem mulheres mais jovens também perdendo cabelo, né? Então, pode ser deficiência de vitaminas e pode ser problema de tireoide também. Aqui, ó, a Delas Calçados fala: Shalom, doutora Neuza. Aqui tem muitas pessoas te elogiando aqui também. Um beijo para todo mundo. A Lari falou assim: eu fiz modulação
para endometriose. A modulação serve também para endometriose, doutora? Endometriose é uma situação que precisa de tratamento. Não seria reposição, porque, na verdade, a endometriose é um excesso de estrogênio, é uma predominância estrogênica, então tem que modular com a progesterona. É uma situação diferenciada, né? Mas é possível de tratar a endometriose só modulando o hormônio certo, sem ter que fazer cirurgia. A Lari está dizendo assim, a doutora Neuza é a melhor médica do Brasil, a melhor médica instrumento de Deus, que benção, também concordo. Ô, linda, obrigado, querida. Doutora, no caso, por exemplo, do libido, a gente percebe que essas mulheres sofrem muito com esses fogachos, da alteração no libido e da alteração também no humor? Sim, a libido geralmente está relacionada com outro hormônio feminino que a mulher precisa, tem no homem e na mulher, que é a testosterona. Então, quando cai, os hormônios caem, inclusive a testosterona. E tem outro fator ainda, agravante, que seria, pela falta do estrogênio, a vagina vai ficando muito seca, vai ficando aquela pele fininha, seca, e sente dor na relação. Então, a mulher foge, porque é um desconfortável, então ela coloca na cabeça, né? Ah, vai doer. Então ela já fica fugindo da relação e a libido vai diminuindo. Então é a falta de testosterona, mas também a falta do estradiol, que é o que mantém a vagina úmida, a mucosa em geral úmida também. É verdade. Bom, Claro, e como é claro, feita... dentro da libido existem também os fatores emocionais, tem muita coisa envolvida. Mas se for a parte física, tá? Que é a parte de reposição hormonal, quando a gente faz essa reposição, a mulher tem outra vida. Doutora, como é feito essa reposição hormonal? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos implantes e o benefício dos implantes. A reposição hormonal existem várias maneiras de fazer. Tá? Há desde comprimidos, os hormônios de passar na pele, tem hormônio de adesivo. Então, existem várias formas de passar. A inovação que agora está pegando, valendo mesmo, é os implantes hormonais. Por quê? Porque nos implantes você não precisa ter a preocupação de estar ingerindo comprimido, nem passando creminho todo dia. Então, quando você coloca o implante hormonal, ele dura de 6 a 8 meses, e nesse período a mulher não precisa se preocupar em Nossa, estar que usando nada. maravilha! Então, é muito importante, é uma maneira mais prática e, com certeza, eficaz, porque ela não depende dela mais. Uma vez que ela implantou, ela vai receber o hormônio de forma gradativa, na medida que o corpo dela precisa, eu acho que é uma comodidade. Ainda não é uma coisa muito barata, não é acessível a todas as pessoas, porque tudo que é novo, né, não tem aquela acessibilidade, mas é um método top das galáxias, que eu falo. Eu mesmo uso tem 1 ano e meio, para mim. Não, e a pele também, nesse processo da menopausa, ela sofre um processo também de ressecamento, doutor, é verdade? Sim, a pele, porque perde o colágeno também, né? Então ocorre esse ressecamento na pele, nas mucosas, né? Na vagina, em tudo. Os ossos, tudo seca. Eu falo assim que a mulher, depois que ela fica sem hormônio, eu digo que o hormônio é vida. Se ela ficar sem hormônio, ela vai murchando a cada dia. É como uma flor que não está recebendo água e não está recebendo nutriente. Ela vai morrendo dia a dia. Doutora, esses implantes, para que as mulheres que estão nos acompanhando aqui entendam bem, esse que é feito pelo subcutâneo, aonde ele é aplicado exatamente na mulher? Ele é colocado na região do bumbum, onde a calcinha cobre, e apesar que não fica cicatriz nenhuma, é feito uma incisãozinha de 1 centímetro, vai só um pontinho, que 1 semana a gente tira, porque tem um catéter para poder introduzir os hormônios. O catéter é mais fino que uma caneta.
mas ele precisa ter um pertuito para ser colocado. Ele é colocado na gordura da região do bumbum, abaixo da pele, naquela gordurinha. Então, ele fica ali depois de colocado, tá? E fica atuando, ele vai sendo degradado devagarinho, até que 6 a 8 meses ele acaba o efeito dele, daí precisa fazer outro, repor. Ele não tem Doutora, uma duração muito grande ainda. Não. Inclusive, ele se tornou muito popular com outro nome, né? Vulgarmente conhecido como chip da beleza, que essas atrizes aí globais, de Hollywood, todas usando esse implante, é verdade? Eu não gosto desse termo chip da beleza, porque na verdade não tem nada de chip. Ele é um implante subcutâneo, mas às vezes elas estão confundindo o chip da beleza também, eles falam de um implante que coloca no braço, que tem uma ação anticoncepcional, que é o Implanon, mas não tem nada a ver com isso, tá? Os implantes hormonais, eles têm de estrogênio, de progesterona, de testosterona, tem vários, depende de estradiol, depende da necessidade da pessoa. Daí a gente vê pela clínica e pelos exames laboratoriais que a gente vai pedir qual é o ideal para cada pessoa. De acordo com o peso, com a altura, com a atividade física que ela faz. Então, todos esses fatores vão contar a necessidade do implante e a dose de cada um. Bom, o pessoal aqui tá amando o assunto, né? A Luzilene falou, gente, salve essa live, pode deixar, a gente vai salvar aqui. A Casa da Roça disse assim, qual que é o preço? É muito caro? Em torno de quanto que custa o chip? Tem variação de valores, modelos, ou existe um tipo só? Na verdade, assim, cada médico pratica um preço, tá? Porque não existe uma tabela específica. Eu fiz uma maneira de tratar. As pessoas, quando vão na clínica, eu faço os pedidos de exame, daí, mediante a dosagem que ela precisa, eu encomendo no fornecedor, porque eu não faço estoque, eu peço mediante demanda, então eu vejo o que a pessoa precisa e ela vai fazer um pagamento para eu poder adquirir o implante dela. Então, eu tenho que ter um valor do fornecedor e daí eu encomendo e dali uma semana, no máximo 15 dias, chega e daí eu chamo ela para fazer o implante. Entre a parte da clínica e o implante fica na faixa de R$ 3.800 hoje. Não é, como eu Gente, falei, não é um valor mas se você dividir mas isso... compensa. Agora eu faço uma análise aqui. Se a gente dividir isso pelo tanto de tempo que ele vai ficar no nosso corpo e do benefício que ele vai fazer, né, no nosso organismo, porque só nós mulheres sabemos o quanto é desagradável. Se a gente de TPM já é difícil, né? A gente às vezes fica até insuportável. Você imagina sem hormônio, né? Eu acho que aí dificulta muito a vida das mulheres. É verdade. Eu acho assim que hoje as mulheres fazem botox, fazem um monte de procedimento estético, gastam muito mais que isso, tá? E um botox também dura 4, 5 meses, tá? E é um procedimento apenas estético, né? Só que não vai resolver tudo o resto. Quando você usa o hormônio, ele é a beleza total, porque ele vai melhorar a pele, vai melhorar a mucosa, vai melhorar o humor, vai melhorar o sono, vai melhorar o relacionamento, tudo. Né? Então, eu acho que compensa, eu acho que é um investimento que vale a pena. A Flora está aqui, live muito preciosa, Kézia, muito proveitosa, Kézia. Um beijo, Flora, um beijo, minha Flor. A Alencar falou assim, maravilhosa essa live. Enfim, as meninas colocando aqui que compensa muito, que vale a pena realmente. Eu já estou assim, até apaixonada, sabe, doutora? A gente não precisa estar na menopausa para usar um implante, precisa? Não, o implante, se eu quiser usar antes... Existe implante para meninas, entendeu? Que estão na TPM, que tem muito sangramento, irregularidade menstrual, aquelas mocinhas que sangram demais, que são irritadiças e tal. Então, existe os implantes para elas também. Olha que maravilha, que Principalmente maravilha. endometriose. Endometriose tem um implante para endometriose que é maravilhoso. Eu já muitas... Sabe aquelas pessoas que têm aquelas cólicas que impede até de trabalhar por conta de endometriose? Às vezes nem é dado esse diagnóstico, porque o diagnóstico de endometriose demora demais,
porque seria o diagnóstico de endometriose, às vezes só depois de 8 anos de sintomas é que vão descobrir que é endometriose, mas pela clínica a gente já supõe, e não há necessidade daí de fazer videolaparoscopia, que é um exame invasivo, caro, né? Toma anestesia geral para fazer, para dar o diagnóstico, sendo que a clínica é soberana. Então, quando você põe o implante dessas meninas, dessas moças, e mulheres também, idade reprodutiva, que precisam, que tem muita cólica, muito sangramento, muda totalmente a qualidade de vida. Então, além de melhorar as dores, o sangramento que gera anemia e diminui a qualidade de vida, porque com anemia a pessoa vai ficando cansada, Verdade. então, sem energia. Então, quando a gente coloca um implante de endometriose, muda totalmente a qualidade de vida e tira essas pessoas de uma mesa de cirurgia. É verdade. A Allen, a Camila está perguntando o seguinte: quem tem mioma pode usar também o implante, doutora? Tem. É o mesmo motivo da endometriose, é o mesmo tipo de implante que a gente usa. Porque tanto o mioma quanto a endometriose é por excesso de estrogênio. Então, a gente faz esse equilíbrio através do implante. E a senhora falando aí, eu lembrei da minha primeira menstruação. Eu fiquei 30 dias menstruadas. Imagina isso por uma garota. Eu menstruei aos 10 anos de idade, 30 dias menstruada, que aquele absorvente noturno não segurava. Aliás, tinha que ser o noturno para segurar, tinha que ser quase aquele tijolão, né? Hoje a gente já tem uns recursos melhores em absorvente. Mas naquela época era quase que uma fralda dessa grossura. E eu fiquei muito assustada, doutora. Eu ficava muito assustada com aquilo, porque primeiro que era uma novidade, segundo que aquilo me deixava muito cansada, com dor, com cólica. Então, se eu tivesse esse recurso aí naquela época, teria me ajudado muito, porque toda vez a minha menstruação, enquanto tinha mulheres que falavam assim, nossa, a minha dura 3 dias. A outra falava, nossa, a minha dura 5. Aí eu falava, a minha dura 30. Então, assim, era quase que eu era o ET no meio das meninas, que a minha durava 30. Então, eu ficava muito tempo Realmente, menstruada e atrasada. os primeiros anos de quando a menina menstrua, às vezes tem algumas moças que têm uma irregularidade, menstruar 2, 3 vezes no mês, ou ficar 15 dias menstruada, e depois, às vezes, fica 2, 3 meses sem vir, depois vem de Eu, novo. purinho, eu Então, é era um desse jeito. transtorno. E aí, e para isso hoje, no caso, o adolescente que está passando por isso, a jovem que está passando por isso, tem solução com esse implante também? Tem como fazer, né, para diminuir esse transtorno, e a TPM também, que prejudica ela e a família toda, né? Porque Demais. essa TPM é terrível, então o implante ajuda também na TPM dessas moças, né, dessas jovens que têm o excesso de sangramento e muita TPM. Então ajuda Doutor, muito, ajuda muito, né? doutor, as meninas perguntaram aqui, o procedimento, ele é demorado? Existe, o que exige da mulher? Ela tem que ficar de repouso depois? Como é que funciona? Não, é um procedimento rápido, né, dura no máximo uma meia hora, é feito uma anestesia local com anestesia de dentista mesmo, só um botãozinho na pele onde vai ser colocado o catéter que vai levar o implante para baixo da pele, né? Então, existe um aparelhinho, que é um catéter próprio para introduzir o implante para baixo da pele. Ele vai ficar abaixo da pele, no bumbum, na parte da gordurinha ali, entendeu? E a vantagem deste implante é que ele é totalmente absorvível, não tem que estar tirando. Antigamente existia um implante que ele tinha um invólucro de silicone e esse invólucro ficava cumulativo. Então, cada vez que a mulher colocava, ela ia colocando mais um, até que ficava um brocotoma lá, e daí ela tinha que fazer uma pequena cirurgia para tirar, e nem sempre era fácil de tirar. Hoje não tem esse problema mais, porque o implante é totalmente absorvível. Em 6 a 8 meses ele sumiu, desapareceu, vai desaparecendo gradativamente, como se E fosse dói para uma colocar, pulsação. doutora? Nada, porque você vai fazer anestesia, né? Uma anestesia local, né? A piquezinho da anestesia com aquela agulhinha de insulina, bem fininho. Não tem queixa de dor nenhuma. Os pacientes desses se surpreendem. Doutora, eu achei que ia doer muito, não doeu nada. Né? Muito, muito tranquilo. Para quem estava acostumado a Doutora, fazer esterectomia,
via cesariana, isso aí, né, tranquilo. É verdade. Aqui, ó, fizeram uma pergunta aqui. A alimentação pode auxiliar no tratamento hormonal também, doutora? Sim, tem que evitar alguns alimentos que produzem muito estrogênio e usar os alimentos, existem os alimentos que produzem um pouco de estrogênio, né? Mas a absorção é muito errática, né? Então a mulher tem que evitar açúcar, porque vai formar tecido adiposo que produz muito estrogênio, e um estrogênio mau, que pode até levar ao câncer. Então, eu falo que o açúcar é mais cancerígeno, tá, do que o próprio o hormônio que o povo fala, né, que o hormônio é cancerígeno. O hormônio não é Uhum, cancerígeno, uhum. quando bem indicado, né, os hormônios antigos, que eram feitos de urina de égua prenha, aqueles sim, porque não tinha nada a ver com a nossa fisiologia. Então, aqueles hormônios em 2002, houve um boom, digamos assim, na reposição hormonal, porque as mulheres estavam usando esse hormônio exclusivamente estrógeno equino conjugado, que é estrogênio de égua, tá? Conjugado, que eram vários estrogênios provenientes da égua prenha, então eles botavam aquele monte de égua grávida, engravidava, depois elas urinavam nas baias lá, e daquela urina era feito os hormônios para as mulheres. Depois fizeram um estudo, o WHI em 2002, em 2002 saiu o resultado, eles começaram antes, então tinham mulheres fazendo reposição hormonal, mas não tinha critério, eram todas as mulheres, pegavam mulheres de 50, de 40, de 60, de 70, todas as idades, que tinham já outras comorbidades, risco cardiovascular, porque existe uma janela de oportunidade para usar o hormônio, que é nos primeiros 5 anos, né? Então, tinha mulheres que já fazia 10 anos na menopausa e iniciaram a usar o hormônio. E o que aconteceu? Depois de 5 anos de uso, eles tiveram que interromper o estudo, porque estava dando muito derrame, infarto e câncer de mama. Interromperam o estudo e divulgaram isso na mídia. Então, isso gerou um pânico, um pavor de hormônio, e isso ficou um mito de que o hormônio dá câncer. Mas, na Verdade. verdade, eles não explicaram que foi esse tipo de hormônio que deu esse problema todo, e isso se difundiu e popularizou de que o hormônio dá câncer. Mas, na verdade, Inclusive, dependendo do hormônio, até protege. inclusive, algumas mulheres ainda têm medo quando você fala, tem que fazer reposição hormonal. Ah, Deus me livre, eu não quero não, né? E tem muito esse medo. É A porque nossa isso intenção, se difundiu demais. Eu acho que a coisa ruim se difunde muito rápido. E a coisa boa verdade. até... Então, isso aí ó, foi em 2002. Hoje nós estamos em 2020. Quanto tempo? 18 anos, né? E ainda está assim, no population de que o hormônio dá câncer. É Inclusive, verdade. muitos médicos ainda têm essa ideia, entendeu? Infelizmente, muitos colegas têm essa ideia de que o hormônio dá câncer. Doutora, como é feito o diagnóstico para saber que tipo de hormônio ela precisa, quanto de tal hormônio, quanto, né, que tem que ser colocado ali para que haja uma harmonia no corpo? A gente vê pela clínica, que eu falo que a clínica é soberana, a gente vai conversar com a pessoa, vai ver tudo, né? Porque nós somos seres únicos, e a maneira que a gente faz é através de dosagens hormonais. A gente vai fazer as dosagens dos hormônios dela, e a partir dessa dosagem hormonal, a gente vai ver qual é que é o ideal para cada pessoa. Aqui, ó, a Adela Calçada está perguntando: hormônios sintéticos também são seguros? Na verdade, um hormônio sintético é um corpo estranho, tá? É porque porque o hormônio ele tem um receptor, é como se fosse a chave e o receptor fosse a fechadura, tá? Então, o receptor está no nosso corpo e a chave, digamos que é o hormônio que você vai introduzir naquele. Se você colocar uma chave que ela não se encaixa direito, ela até pode abrir a porta, mas ela vai com o tempo, estragando aquela fechadura. Então, é isso que acontece com o hormônio sintético. Ele vai entrar no receptor de uma forma errada, digamos assim, ele entra, mas ele não vai ser o ideal. Então, com o tempo, vai estragando essa fechadura. Então, os hormônios sintéticos existem
Então, porque os hormônios sintéticos são feitos quimicamente, né? Então, eles copiam o hormônio, a química do hormônio, só que como a indústria farmacêutica não pode patentear nada que a natureza produz, então tem que fazer alguma modificação química. É como se você modificasse aquela fechadura, entendeu? Então, com isso, não é muito seguro. Então, o problema, inclusive esse hormônio da égua prenha aí é sintético, né? Existem os hormônios que a gente chama bioidênticos, que eles são com a estrutura química semelhante ao produzido por nós, mulheres. Então, pela estrutura química molecular. Hoje a gente chama de isomoleculares, porque tem a estrutura molecular semelhante ao hormônio que a gente perdeu. A Alessi Barbosa diz assim: queridíssima doutora Neuza, bênção de Deus na minha vida nos últimos 24 anos. Uau! Que delícia! Beijo pra você, amada. Ó, aqui tem muitos recadinhos aqui, doutora, depois a senhora pode tá respondendo, né, cada um deles. Mas olha só, a Adela Calçados perguntou quanto tempo dura, a senhora falou que em termos de 6 a 8 meses, não é isso? Isso, o implante, né? Isso. E a aplicação é rápida, a Laís está perguntando. Sim, sim, a aplicação é rápida. Tem todo o preparo, né? Como se fosse um pequeno procedimento. Então, todo o material esterilizado, com todo o cuidado. Mas ela não precisa ficar de repouso logo após a aplicação? Não precisa não. A única coisa que a gente pede para evitar é fazer exercícios, ir para academia e já começar a fazer os exercícios muito intensos, né? Quem faz academia, aquele forçado, a maioria dos mulheres não faz, né? Infelizmente, né? Mas aquelas que fazem tem que diminuir só 1 ou 2 dias de fazer aqueles exercícios extenuantes. A partir do momento que é aplicado o implante, doutor, ele começa a fazer efeito dentro de quanto tempo? Em torno de 10 dias. 10 dias já começa a perceber. A diferença, né? O homem também sofre com menopausa? Não, no homem a andropausa, né? Também, porque o hormônio que predomina no homem é a testosterona, e é 10 vezes mais do que na mulher. Se a mulher precisa de 5 miligramas, o homem precisa de 50 a 100. É uma quantidade bem maior. Então, a testosterona é importante para o homem, para o músculo, para os músculos, como para a mulher também. E qual é o principal músculo que a gente tem no nosso corpo? Coração. O coração é só músculo, né? Então, a testosterona é importante para o coração, tanto para o homem quanto para a mulher, nas suas proporções, né? É importante para o coração, para os músculos, para o cérebro, para evitar síndrome metabólica, diabetes, aquela barrigona assim, que vai criando as citocinas inflamatórias. Então, a testosterona ajuda a trazer esse equilíbrio, e se ele fizer atividade física, ele vai perder com mais facilidade essa gordura abdominal. Doutora, engorda a mulher que entra na menopausa e não faz a reposição hormonal, ela tem mais probabilidade de engordar, ganhar peso? Sim, na verdade, a mulher, quando ela entra na menopausa, não é o hormônio que engorda, ela já vai engordar naturalmente, tá? Isso se ela tiver se cuidar 1 quilo por ano, se ela se cuidar. Se ela não se cuidar, multiplica isso, tá? E eu falo que a mulher, quando ela é mais jovem, ela é uma pera, tá? E quando entra na menopausa, ela vira uma maçã. Misericórdia! Porque aumenta a gordura abdominal, então ela perde, a cintura fica... Pode ver que a maioria das mulheres, depois de uma certa idade, vai ficando com a barriga, né? Perde a cintura e fica com aquela barriga, um aspecto, o formato maçã, que a gente chama. E naquela gordura ali, naquela gordura maçã e a gordura visceral, produz muito hormônio mal, que a gente tem 3 tipos de hormônios de estrogênio, tá? Estrogênio tem o estradiol, o estriol e a estrona. O estradiol é o que prevalece na mulher, que melhora a pele, cabelo, é o mais abundante. O estriol tem muito na mulher grávida, então ele não faz mal nem para uma vida em desenvolvimento, quanto mais para nós. E a estrona, que é esse hormônio
que é produzido na gordura e que ele vai se transformar em 3 metabólitos, sendo um benigno e 2 malignos. Então, é a partir desses metabólitos da estrona é que vem o câncer de próstata para o homem, de mama para o homem, porque o homem pode ter câncer de mama também, pelo excesso de estrogênio, que vira estrona, e que vai, um desses metabólitos aí vai virar câncer, e no câncer de mama da mulher também. Então, geralmente, a obesidade é a maior causa de câncer. A obesidade causa mais câncer do que a reposição hormonal com hormônio sintético, para te ter uma ideia. Nossa, a diferença é grande, hein? Doutora, a questão é psicológica da mulher, né? O homem a gente já sabe que quando ele vai chegar lá para os 40, 45, já baixa na maioria das vezes, né? Não vamos generalizar, mas baixa aquele espírito, né? Querendo ser novinho. A mulher também pode acontecer isso de, ai meu Deus, eu tenho que recorrer ao tempo perdido, e aí ela descobre que ela está na menopausa, ela começa a ter problema emocional, baixa autoestima. A senhora pega alguns casos assim? Sim, porque quando ela entra na menopausa, ela está principalmente se ela não cultivou, né, na juventude, então ela quer, às vezes, ela acha que, eu falo que a semente da eternidade, todo mundo acha que o tempo não passa, e quando ela cai na real, de que o tempo passou, os filhos cresceram e estão saindo de casa, ela está ficando sozinha, então muitas mulheres entram em depressão só por isso, e ainda corrobora com os hormônios baixos, então tudo isso piora ainda mais. Então, a gente tem que fazer o nosso tempo, tá? Nós temos que viver o momento, agora, e para a gente ter uma velhice saudável. Então, a gente tem que já fazer uma prevenção, digamos assim, da velhice, antes que aconteçam as doenças. Então, é isso que a gente tem que fazer. A reposição hormonal, ela tem esse objetivo, de evitar Então, todos esses quanto antes, problemas, melhor. quanto antes, tanto físico quanto emocional, porque existem mesmo, você estava falando dos problemas emocionais, né? Realmente, então, se a mulher não teve uma juventude e uma idade, digamos assim, reprodutiva adequada, boa, na menopausa ela vai ter mais tristeza, porque ela vai começar a recordar, porque à medida que a gente envelhece, a nossa memória pregressa é que prevalece. O Alzheimer nada mais é do que você esquece, a memória presente, ela fica prejudicada e você lembra das coisas do passado. Daí você quer voltar atrás, não tem como voltar mais atrás, no caso da mulher na menopausa. As pessoas que estão com Alzheimer já, né, elas lembram aquilo, mas elas não têm muita noção de realidade. Então, uma outra coisa que a reposição hormonal faz é prevenir o Alzheimer. Tá? Quanto mais onda de calor a mulher tem, mais chance ela tem de ter Alzheimer, porque esse calor excessivo que ocorre, um destemperamento, que eu falo na temperatura, né? Então, quanto mais onda de calor, mais ela vai ter chance de ter o Alzheimer. Eu falo que o excesso de calor vai fritar os neurônios, falando uma linguagem mais simples, né? Então, Gente, é muito sério isso. O ocorre excesso de uma calor degeneração dos neurônios. pode, assim, Ah, vamos traduzir nessa linguagem mesmo, igual a doutora falou, o excesso de calor vai fritar os neurônios. Enquanto a senhora está falando aqui, eu isso. lembrei de uma entrevistada minha, né? A gente estava numa academia só para mulheres, e essa entrevistada, quando eu comecei a começar o processo ali da entrevista, subiu uma onda de calor nela de uma tal forma que ela pingou, doutora, a camisa, molhou tudo, e ela ficou muito constrangida. Então eu percebi que além do desconforto físico que ela teve um desconforto emocional. Aí depois ela chegou em mim com muita vergonha, com vergonha de todo mundo, e teve que achar uma blusa para ela trocar, porque ela queria muito falar. Enfim, foi muito constrangedor. E é isso mesmo que acontece, mexe muito com a autoestima da mulher, né? Com certeza. Essa autoestima, esse aspecto aí da onda de calor, tem mulheres que têm mais à noite, mas tem pessoas que, quando está começando, assim, tem em qualquer momento.
principalmente quando ela fica estressada, nervosa, vai passar por uma situação que ela não está acostumada, então ocorre uma vasoconstrição nos vasos, né? Os vasos eles se encolhem e depois, para resfriar, ele dilata, né? E daí ocorre esse destempero todo aí. E, então é constrangedor. Então provavelmente eu já estava vivendo um momento diferente, né, de estresse, de desafio. Então, quando ocorre esses momentos de desafio, que ela tem que Agora enfrentar descobri por coisas que ela novas, teve. Ela ficou então isso aí ansiosa com a aumenta a onda entrevista. de calor. E tem mulheres que, às vezes, é nessa fase da menopausa que começam os problemas familiares. Os filhos crescidos, né? Os filhos crescem, saem de casa. Tem os problemas dos filhos também, de relacionamento dos filhos, que as mães pegam para si. Então, elas vão pegando e absorvendo os problemas dos filhos. Muitos casos de separação nessa fase, ou viuvez, né? Mas muito mais é caso de divórcio, separação, que está demais na nossa sociedade. Então, as mulheres vão sentindo a estima mais baixa ainda, porque às vezes o marido troca por uma mais jovem, e aquela comparação se sente mais velha ainda, e acha que ela foi trocada porque ela ficou velha. Então, tem um monte de coisa, muitos fatores envolvidos aí. E então a mulher tem que se preservar. E muitas mulheres investem tanto tempo em querer adquirir bens para deixar para os filhos, ou elas esperam, quando eu me aposentar, eu vou poder viajar, vou poder passear, vou poder fazer um monte de coisa. E quando acontece de ela atingir essa idade, já vem a menopausa, já vem outros problemas e ela não desfrutou. Então, o que a gente tem que fazer é desfrutar o aqui e agora. A gente procurar viver cada momento como se não tivesse amanhã mesmo. A gente viver o dia de hoje em paz, perdoando, né? Porque eu já tinha Amém. falado que o perdão danifica o fígado, né? Quem não perdoa Vamos vai até ficando falar mais isso, velho. né? Nessa live aqui, vamos reforçar, porque tem muita gente nova aqui acompanhando a gente. É só reforçando aqui, o pessoal está perguntando onde a doutora atende, o pessoal que chegou agora. É na Clínica Longevidade e Saúde, que fica no setor aeroporto. Esse já, o Instagram que a doutora está falando, é direto aí da clínica, vocês podem clicar lá, tem todas as informações. O hormônio, ele dura de 6 a 8 meses, né? A senhora falou, não é isso, doutora? Só reforçando Sim. aqui para o pessoal. E qual que é a outra pergunta aqui? Qual a diferença entre modulação e reposição hormonal? A reposição é apenas você repor. Tá? Modular é você trazer o equilíbrio. Tá? Porque, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma reposição hormonal. Se você usar um hormônio sintético, você está fazendo uma reposição hormonal, mas não está fazendo uma modulação. Você simplesmente está repondo, mas de forma sintética. Você está repondo o estradiol não, um estrogênio estranho, né? E um progestínico, que não é uma progesterona. Mas modular é você colocar a dose certa para cada pessoa e trazendo o equilíbrio. Quanto que ela precisa de estrogênio? Quanto que ela precisa de progesterona? Quanto que ela precisa de testosterona? São os 3 hormônios principais. E, claro, junto com os hormônios tem que ter a parte de nutrição. Ver as vitaminas, os minerais, colágeno, tudo isso que ela precisa para ter saúde e beleza, né? Doutora, a Luzilene está perguntando assim, doutora, posso fazer reposição hormonal que não seja implante e ele tem um bom Sim, resultado? existem outras formas. O implante é uma inovação, é a coisa mais nova. Tá? Mas quem não tiver condições de colocar o implante, tem como fazer uma modulação hormonal, com os hormônios isomoleculares, né? Tem várias maneiras de tratar. Pode usar fitoestrógeno, por exemplo, hormônio de plantas, né? Quem não pode usar hormônio por algum motivo, por história familiar, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, entendeu? Mas não é só o implante que existe, não. O implante é o que tem de mais moderno. Ainda, como eu falei, ainda não é tão acessível financeiramente. Mas, antes de ter o implante, até 6 meses atrás, eu tratava de outras maneiras com muito sucesso também. A Luzilene está perguntando o seguinte, doutora, qual a idade ideal para começar já a fazer essa reposição hormonal?
a idade ideal é quando começar a faltar. Então, a gente faz as dosagens e a gente vê. Quando a mulher começar os sintomas, a gente faz a dosagem e vê que ela está faltando, não existe idade. Então, eu falei que a menopausa ocorre entre os 45 e 55, tem mulher com 42, tem mulher com 52, quem não, mulher com 42 que já entrou, tem mulher com 52 que não entrou ainda. Então, Olha, essa reposição vai depender de cada pessoa, e não depende de se menstruou mais cedo ou mais tarde. Isso aí tem umas variáveis, desde o uso de anticoncepcional muito cedo, a alimentação, estilo de vida, tudo isso faz com que os hormônios diminuam com o tempo. então não tem muito a ver, a pessoa que menstruou muito cedo vai ter menopausa mais cedo, isso não tem ligação. Não, não. Apesar que, se a gente for olhar para o processo natural, teria, mas na prática a gente não vê isso. Porque o que acontece? A mulher nasce com 2 bilhões de folículos e, à medida que ela vai menstruando, esses folículos vão se desgastando, digamos assim. Eu falo que o ovário é considerado como um celeiro cheio de grãos, e a cada menstruação esses grãos vão sendo consumidos. Chega na menopausa, tem um pouquinho de grão lá no chãozinho do celeiro, né? E chega um momento que não tem mais nada. Então, por isso que precisa repor. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. A gente já está com quase 1 hora de live. Gente, Dizer que passa eu rápido. sou... Não passa rápido? E a gente está com um monte de pergunta aqui. Eu quero te convidar para um próximo bate-papo aí. Tem muito tema fantástico para a gente abordar, tá? Depois eu queria que a senhora falasse aí, produção das Princesas Restauradas. Eu acho que a gente pode falar depois sobre novos temas, como medicina chinesa e a importância de cuidar dos nossos sentimentos para que o nosso organismo não seja afetado, né? E eu quero te falar que eu estou muito feliz de estar com você nessa live, te admiro muito, que Deus continue te dando essa sabedoria incrível, Amém. essa simpatia, essa alegria. Gente, ela é muito divertida, doutora. A gente esteve gravando na semana passada e foi uma tarde deliciosa, né, doutora? Eu faço muitas analogias, né? Eu gosto de fazer analogias, comparação. Pô, diz que eu sou muito espirituosa, graças a Deus, né? Então, a gente tem que ter Amém. alegria, né? Tem que ser feliz. E, e as informações. Agora eu iniciei uma nova saga, digamos assim, no meu Instagram, justamente sobre menopausa. Cada vez eu vou estar falando de um sintoma da menopausa Ótimo. lá no Instagram da Clínica Longevidade e Saúde. Então, clica lá, começa a seguir, porque vai ter muita coisa nova. Ainda mais agora que eu conheci a Késia, então a gente vai trabalhar Isso! junto. Então vai estar muito bom. Porque antes eu estava caminhando sozinha, mas agora eu vou caminhar de mão dada com essa mulher maravilhosa. Amém! Estamos juntas! E eu fiquei tão feliz, doutora, aqui de te conhecer. Eu acho que a união que é propósito divino, né? Conexão do céu, né? Com tudo que Deus está É fazendo verdade. na nossa vida. Quero mandar um beijo aí para a Amém. equipe das Princesas Restauradas. E fica com Deus, doutora. E a gente vai deixar salvada essa live e vamos marcar outras. Tá bom. Deus abençoe. Beijo para todos. Um beijo. Um beijo, meninas, e até a próxima live. Obrigada de coração por todas as mensagens. Eu vou desligando, porque senão o Instagram desliga a gente automaticamente. Beijo! Fica com Deus. Até Beijo. lá.